Dicas de leitura. Autores e livros. Oi pessoal, sou Anderson Mendanha e hoje falo de um envolvente romance de formação que marca a estreia na literatura da médica Daisy Lourenço, As Mulheres do Soneto. A trama se passa em uma pequena cidade do interior, quando ainda eram usadas as máquinas de escrever. Ainda menino, Carlos encontra na gaveta do escritório do pai, Ferdinando, um soneto manuscrito por ele, junto a duas cartas, uma de seu pai endereçada a uma mulher inspiradora dos versos e outra escrita por ela em resposta. Os versos deste soneto impressionam o garoto, que decide encontrar a identidade da musa do seu pai, procurando ela em cada mulher que o rodeia ao longo de sua vida, em todas as caligrafias que encontra, na sala de costura de sua mãe, no colégio e nas ruas. Fascinado, ele as observa de longe no início e depois de muito perto, aprendendo com elas, desvelando os seus segredos à medida que cresce. E ainda assim, continua envolvido com tais mulheres que vêm perturbar sua existência ao mesmo tempo que o inspiram. Eu leio agora para vocês o trecho no qual Carlos abre a gaveta trancada do escritório do pai e encontra o soneto. Carlos pegou o jornal dobrado sobre a mesa e um objeto pesado escorregou do bloco de folhas dobradas, impressas com tinta preta, sujando suas mãos. O objeto caiu no assoalho, fazendo um ruído conhecido. Era o molho de chaves que o pai se esquecera de colocar no cós da calça. Chaves, muitas delas, com formatos e tamanhos variados. Sem perder um segundo, Carlos procurou a menor para tentar abrir a única gaveta trancada. Não serviu. Passou a seguinte e custou-lhe umas 4 tentativas para que uma chave comum, semelhante às outras, percorresse sem resistência a fenda da fechadura, com encaixe perfeito e girar suave, libertando a trava para finalmente revelar a gaveta aberta aos olhos emocionados do rapaz. O misterioso cofre continha papéis, envelopes um pouco diferentes daqueles expostos sobre a mesa, rascunhos feitos com caneta tinteiro. O jovem olhou cada papel com a cerimônia de quem explora um tesouro resgatado do fundo do mar. Um papel chamou a sua atenção. Eram versos. Estavam escritos com a caligrafia do pai e arranjados um sob o outro, 2 estrofes de 4 e 2 de 3 versos, com rimas intercaladas, um soneto tal qual a professora Geni ensinara. Seria mesmo seu pai o autor? Carlos precisou ler várias vezes para compreender o sentido das palavras. Junto com o soneto, encontrou uma carta com algumas palavras riscadas e outras colocadas à margem com a mesma caligrafia, como um rascunho passado a limpo antes do envio. Sob esses papéis, viu um envelope bonito diferente dos demais, contendo uma carta escrita com letra torneada. Esse é um trechinho, então, de As Mulheres do Soneto, de Daisy Lourenço, que você pode acompanhar e descobrir o que vai acontecer com Carlos à medida que a história se desenvolve e à medida que ele encontra e se relaciona com essas mulheres que fizeram parte da vida do seu pai. Publicado pela editora Folhas de Relva, As Mulheres do Soneto, de Daisy Lourenço, está disponível tanto no formato digital quanto no impresso, na Amazon, portais da internet e no site da editora, editorafolhasderelva.com.br. Quem é assinante do Kindle Unlimited pode ler gratuitamente na plataforma. Se você quiser saber mais sobre esse livro, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros, ou vá direto no meu perfil literário, @litera.livros, que lá você vai encontrar um post especial sobre As Mulheres do Soneto. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Boa leitura. Dicas de leitura. Autores e livros. Dedo de prosa. Um tema de interesse do cidadão. Hoje nós vamos falar sobre gasolina e etanol. Etanol, popularmente conhecido como álcool. Como anda caro
abastecer o carro, não é mesmo, Raquel? É verdade. E uma reportagem do portal UOL informa que testes técnicos demonstraram a viabilidade do aumento dos atuais 27% para 30% do percentual de etanol anidro na gasolina comum. Como o etanol é mais barato que a gasolina, apesar de render menos, a gente logo pensa que a medida anunciada pelo governo federal vai significar um alívio no bolso. Mas não é bem assim. É preciso lembrar que a cotação do etanol, um derivado da cana-de-açúcar, depende da disponibilidade da matéria-prima. Então, no período de entre-safra, o motorista pode ficar com prejuízo. O aumento do percentual do etanol na gasolina depende agora da aprovação do Conselho Nacional de Política Energética para entrar em vigor, o que pode acontecer ainda neste ano. Mais etanol, menos gasolina. Essa medida pode tornar o Brasil autossuficiente na produção de gasolina e faz parte da Lei do Combustível do Futuro, sancionada pelo presidente Lula em outubro de 2024 e que prevê a elevação do teor do etanol anidro até o teto de 35% a médio prazo. Então a gente começa a perceber que o aumento de etanol na mistura é muito mais pela questão ambiental. Segundo a Copersucar, líder mundial na comercialização de açúcar e etanol, a estimativa é que o aumento de 3 pontos percentuais de etanol na gasolina eleve o consumo do biocombustível em aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de litros por ano. E isso evitaria a emissão de mais de 2 milhões e 800 mil toneladas de dióxido de carbono na atmosfera a cada 12 meses. Se você ainda lembra das aulas de química, o dióxido de carbono é o CO2. E a gente sabe que reduzir a emissão desse gás é essencial para o planeta, que anda meio capenga. É por isso que, do ponto de vista ambiental, aumentar de 27% para 30% a mistura de etanol na gasolina é uma boa. Afinal, tudo que puder ser feito para reduzir a emissão de dióxido de carbono na atmosfera é bem-vindo, já que temos sentido nos últimos anos os efeitos da emergência climática. É claro, se a pegada ambiental da medida vier acompanhada de alívio no bolso na hora de encher o tanque do carro, melhor ainda. E para pegar mais firme nessa vibe meio ecológica, meio econômica, por que não usar menos o carro? Que tal recorrer mais à bicicleta e à velha e boa caminhada? Com o preço da gasosa e com a emissão de gases poluentes lá nas alturas, a saúde do seu bolso e a saúde do planeta agradecem. Tá aí, então, nesse ano provavelmente mais etanol na gasolina. É claro que para o carro que tem motor flex, isso não vai representar muita diferença não. Porque o carro já tá, né, Raquel, aí habituado a fazer essa mistura. Mas aquele carro com gasolina raiz, que só usa gasolina, moto também que só usa gasolina, talvez aí possa a pessoa perceber aí uma pequena diferença, talvez. O carro não está preparado para receber essa mistura toda, né? E aí, será que vai dar problema? Será que vai dar mais prejuízo ainda para o motorista, né? Ter que levar no mecânico, ter alguma falha aí no carro? Vamos ver, né? O que pode acontecer, né, Adriano? É isso, então fica ligado, porque nesse ano deve ter aí mais etanol, o etanol anidro na gasolina. Vitor, bom dia para você. Bom dia, Adriano, tudo bem? Tudo bem. Vitor, quantas doenças o teste do pezinho disponível aqui no Distrito Federal é capaz de detectar e quais são algumas dessas doenças? Bom, primeiramente, Adriano, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição sempre que precisarem, tá? Aqui no Distrito Federal, a triagem neonatal, né, o teste do pezinho, realiza o exame para detecção de até 62 doenças. 62 doenças. Então, bem acima do que acontece no restante do país. Exatamente. A lei federal, ela prevê já algumas doenças ali na lista, mas a gente consegue ampliar ainda isso, porque dentro das mesmas metodologias, a gente consegue avaliar uma série de
de moléculas, né, de substâncias que a gente chama de analitos, e com essas combinações a gente consegue verificar ainda mais doenças do que essas previstas. Com o mesmo maquinário, o mesmo pessoal, a gente consegue enxergar outras doenças que também seguem os critérios das doenças elegíveis para estarem na triagem neonatal. Por isso essa amplitude aí de 62 doenças. E quais são algumas dessas doenças que o teste do pezinho ampliado consegue detectar? Perfeito. O teste do pezinho ali na sua base, a grande, vamos dizer assim, a patologia que é a bandeira da triagem neonatal é a fenilcetonúria. O teste do pezinho surgiu a partir daí, né? Foi a partir dessa doença que se teve essa ideia de fazer uma triagem, ou seja, um rastreio populacional em todos os bebês que nascem para detectar essas doenças que são detectáveis ao nascimento, que têm um tratamento conhecido e que mudam a história da doença, correto? Então, a fenilcetonúria seria essa bandeira para triagem neonatal. Além disso, a gente consegue expandir para algumas outras doenças que também seguem esses critérios, que são detectáveis logo ao nascimento, que tem um tratamento conhecido e que esse tratamento muda essa história da doença. Vou citar aqui como exemplo a toxoplasmose congênita, que ela é uma doença de origem parasitária, né? A gente tem um protozoário que passa a barreira hematoplacentária, a mãe está com essa infecção, ela passa isso para o bebê e ele nasce com essa doença. É uma doença bastante grave que pode cursar aí com uma cegueira, mas a gente consegue detectar isso logo ao nascimento, entrar com um tratamento que é efetivo e evita essa cegueira. Então, assim, a nível do indivíduo, a nível familiar e a nível de sociedade, o impacto dessa descoberta ela é muito grande, porque evita desse indivíduo se tornar um cego, ou seja, ele passa, a partir da triagem natal, ele passa a ser 100% funcional, ele passa a enxergar normal, o impacto disso para ele, para a sociedade, para a família é muito grande. Além disso, a gente tem um outro grupo de doenças que estão aí dentro do teste do pezinho ampliado, que seriam aqueles erros inatos do metabolismo. São doenças bastante graves que cursam muitas vezes com deficiência intelectual, com uma série de sintomas graves, e esses sintomas eles podem ser evitados muitas vezes com tratamentos simples, como por exemplo uma dieta restritiva, que vai fazer com que a pessoa não faça a ingestão daquela substância que ele não consegue metabolizar, e a pessoa consegue viver normalmente. Às vezes ela não consegue produzir um determinado hormônio ou uma determinada substância, e a gente então repõe esse hormônio ou essa substância, e o metabolismo dessa criança ela passa a funcionar dentro da normalidade. Então, o impacto disso é muito grande, porque a gente consegue identificar ainda no tempo oportuno de entrar com tratamento e evitar sequelas e até o óbito. Lembrando que essas doenças elas são graves e elas levam a óbito, né, ou levam a sequelas graves, e a intervenção nesse tempo oportuno, a intervenção de forma precoce, ela evita essa sequela ou óbito, e essa é a grande vantagem da triagem natal. É você fazer esse rastreio para evitar esse desfecho mais pesaroso, que seria a sequela ou óbito. Ok. Estamos conversando aqui com Vitor Araújo, ele é biólogo da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos de Metabolismo e também é responsável pelo laboratório especializado em triagem neonatal aqui do Distrito Federal. Vitor, eu estou com aqui o texto da lei, né, que ampliou o teste do pezinho, a Lei 14.154, de maio de 2021, e aqui a lei prevê uma aplicação escalonada, né, uma inclusão escalonada da detecção de doenças por meio do teste do pezinho. Tem aqui 5 etapas, inclusive aqui a etapa 5 chega à atrofia muscular espinhal. Aqui no Distrito Federal, até essa doença, atrofia muscular espinhal, pode ser detectada pelo laboratório? Perfeito. Hoje aqui no Distrito Federal a gente já faz a triagem para atrofia muscular espinhal, né, conhecida como AME. A AME a gente já faz a triagem para ela desde junho de 2023, que foi quando a gente conseguiu estruturar a parte laboratorial para
realizar esse exame e estruturar também todo o programa para receber esses pacientes com resultado alterado. Lembrando que o teste do pezinho, ele não é só um exame laboratorial. Existe todo um programa em torno desse exame. Então, assim, só para exemplificar, não faria sentido a gente identificar esses indivíduos se a gente não conseguisse tratar, se não houvesse tratamento, ou se esse tratamento não tivesse disponibilizado, se a consulta não tivesse disponibilizada. Então, além da estrutura laboratorial, é preciso também estruturar o programa para atender essas crianças. Então, o que foi feito aqui e no Distrito Federal foi justamente isso, a construção e a estruturação de um programa que pudesse dar todo o acesso ao tratamento a esses indivíduos que são identificados na triagem, no rastreio populacional. Até por isso que a Lei 14.154, ela prevê essa forma de aplicação escalonada. Por quê? É preciso estruturar todo o programa, e aí já foi pensado dessa forma justamente para que houvesse tempo e uma ordem dentro dessa ampliação para que a gente pudesse fazer não só a parte laboratorial, mas também a estruturação de todo o programa, com as consultas, os exames confirmatórios e o tratamento disponibilizado. Bem, então estou vendo aí que realmente foi necessário fazer um investimento bem robusto aí no laboratório, né, para que ele fosse capaz de detectar não apenas as 50 que estão previstas na lei, mas ampliar para 62 doenças. Então, eu queria que você explicasse para nós, Vitor, que investimento foi necessário em termos de equipamento e também qualificação de pessoal para que o laboratório especializado em triagem neonatal do DF pudesse detectar 62 doenças com base no teste do pezinho. Perfeito. De fato, precisou haver toda uma estruturação, não só de laboratório, né, mas como está falando do programa, e isso, claro, exige uma estruturação em termos de maquinário e em termos de pessoal. Então, a gente fez aqui no Distrito Federal, desde 2010, o processo de ampliação, ele se iniciou com toda uma contratação de biólogos e farmacêuticos para que a gente fizesse a estruturação do laboratório, fizesse a especialização desse pessoal, a capacitação desse pessoal e trouxe também a parte de maquinário, que é um maquinário bastante específico para a triagem neonatal e que exige essa expertise quando a gente se fala de interpretação desses resultados. Especificamente, eu destaco aqui a espectrometria de massas, que é a metodologia que trouxe essa possibilidade da gente chamar o teste de ampliado propriamente dito, porque nela é feita uma análise bastante precisa e específica e que a gente consegue detectar um grande número de doenças. Então, assim, a gente precisou, sim, ter um investimento na parte de pessoal e na parte de estrutura física, né, em termos do laboratório, em termos dos consultórios e especificamente dos maquinários. Ok, Vitor Araújo, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos sobre esse assunto para lá de importante que é a triagem neonatal. Muito obrigado, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Agradeço novamente o convite e me coloco à disposição.